O Exército Brasileiro é responsável pela proteção das nossas fronteiras. Na região de Porto Índio, uma base militar está instalada bem na fronteira com a Bolívia e os militares são responsáveis por centenas de quilômetros de extensão. O MS1 foi acompanhar os trabalhos desenvolvidos por lá e você pode conferir tudo na reportagem do Jaderson Moreira e Nilmar Augusto. O pelotão especial de fronteira de Porto Índio fica localizado no extremo oeste do estado. É uma base militar instalada de modo estratégico na divisa com Mato Grosso e fronteira com a Bolívia, a cerca de 150 quilômetros da área urbana de Corumbá. Mas para chegar até aqui, existem apenas duas formas: de barco pelas águas do Rio Paraguai, o que levaria horas ou até mesmo dias em alguns casos, ou pelo ar. Assim, são 40 minutos de voo. O nosso ponto de partida é o Aeroporto Internacional de Corumbá. E nesse momento, os militares estão ajustando os detalhes finais para o plano de voo, para garantir os itens de segurança. E nós vamos voar neste helicóptero, a uma altura de 3.000 pés. Com os tripulantes a bordo em segurança, tudo pronto para a decolagem rumo ao nosso destino, a Ilha Insua. Pelo caminho, conseguimos observar do alto, em uma posição privilegiada, o Pantanal Sul-Mato-Grossense. E não à toa entendemos que é a maior planície alagável do mundo, com um volume de água abundante, formando baías em meio à imensidão de áreas verdes. Ao longo do trajeto, passamos pela Serra do Amolar, um conjunto com mais de 80 quilômetros de morrarias que misturam a vegetação de Cerrado e Pantanal, um dos pontos de maior concentração de biodiversidade do bioma. Logo chegamos nos extremos do nosso país, onde está presente um efetivo de 34 militares do Exército. O pelotão especial de fronteira de Porto Índio possui alojamentos, 3 geradores de energia, 4 parques de placas solares que abastecem os canais de comunicação do local e uma torre que faz parte do sistema de monitoramento de fronteiras. Os militares são responsáveis pela proteção de extensas áreas. São pelo menos 100 quilômetros em linha reta ou em torno de 200 quilômetros em linhas fluviais. A manutenção da fronteira. Então, a nossa presença aqui, o nosso patrulhamento e a presença dos marcos de fronteira delimita bem essa fronteira para que não haja nenhum tipo de alteração, transporte de ilícitos e previne todo esse tipo de coisa, além da alteração da fronteira oeste. Acompanhamos parte das patrulhas que são realizadas ao longo da extensa faixa de fronteira. Militares embarcam em direção às regiões situadas no limite com o país vizinho. Depois de 20 minutos rio abaixo, chegamos exatamente na linha de fronteira entre o Brasil e a Bolívia. E como é que nós sabemos disso? Bem ali ao lado, vocês vão conferir essa estrutura de concreto que se chama Marco de Fronteira da Baía Guaíba. E dali em diante já é território boliviano. E é aí que existe a atuação da patrulha para defender o território nacional. Ao todo, são 17 marcos de fronteira. O primeiro, mais a norte, é o marco Uberaba Sul. O que a gente está nesse momento é o marco da Baía da Guaíba. E o último, mais ao sul, de responsabilidade do nosso PF, é o marco do Caraguatá. Rotineiramente faz parte das nossas missões de patrulha estar verificando se os marcos estão exatamente nos lugares previstos que eles têm que ficar. O pelotão especial de fronteira de Porto Índio é a única presença do estado nessa região. A base militar existe desde 1993, criada especialmente com o propósito de zelar pelas áreas que dividem os países. Na área da 18ª Brigada de Infantaria de Pantanal, nós temos 3 pelotões especiais de fronteira, que é o pelotão de Porto Índio, é o pelotão de Forte de Coimbra e o pelotão de Barranco Branco. O pelotão de Porto Índio mais ao norte, lá na Serra do Amolar, divisa com o estado do Mato Grosso, Forte Coimbra, bastante conhecido, e o pelotão de Barranco Branco mais ao sul, já em direção a Porto Murtinho. A cada 3 meses, as equipes são revezadas. O Renato é segundo sargento aqui do pelotão. Para ele, a missão vai além da defesa do país, à medida em que também consegue fazer a diferença para as comunidades da região. É uma atividade bem gratificante, né? Porque eu servia em um batalhão que era situado numa cidade, né? E vindo para cá, nesse ambiente, diversas dificuldades, né? É uma atuação bem interessante aqui para a gente. A gente percorre toda a extensão, né,
a parte que é delimitada para a gente, né, do rio, para fazer contatos com ribeirinhos também. Muitas das vezes o apoio é até humanitário, né? Por vezes os ribeirinhos precisam do nosso apoio também. Então, além de uma patrulha de segurança, né, de fronteira, a gente também consegue fornecer uma ajuda humanitária.